Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Fernando aqui para mais uma aula sobre a disciplina Conversão Eletromecânica de Energia. Nesta aula de hoje, nessa videoaula, nós estaremos trabalhando com os conceitos de componentes discretos usado em eletricidade. Nós vamos então trabalhar com os conceitos sobre resistores, capacitores e indutores. O conteúdo ele é bem tranquilo, tenho certeza que vocês não terão muita dificuldade para assimilar esses conceitos. E ao final da aula, eu vou disponibilizar também no grupo de vocês, além do link para acessar o vídeo no YouTube, vou disponibilizar também o link para que vocês possam realizar a atividade pós-aula. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai, nessa sessão, então adentrar o universo dos circuitos elétricos. Eu acredito que esses conceitos, como eu comentei com vocês anteriormente, eles são bem mais tranquilos de serem trabalhados, porque no curso de engenharia elétrica vocês veem isso basicamente lá desde o segundo ano, esses conceitos. Só que esses circuitos elétricos eles vão ser utilizados no controle de sistemas de conversão eletromecânicos, partindo lá pela premissa que o objetivo final da unidade 1 é gerar um sistema que faça o controle de uma válvula. Tá? Então a gente precisa controlar a abertura e o fechamento de uma válvula, utilizando-se de um sistema de controle com base na velocidade do fluido que se passa por uma tubulação. Bom, se vocês ainda não estão familiarizados com esse tema, com essa situação problema, sugiro que vocês deem uma olhada lá na unidade 1, na seção 1.1, onde ele apresenta para vocês essa situação problema, e a gente passou desde a seção 1.1, 1.2, 1.3, tentando solucionar isso, tá bom? Com os conceitos que a gente vai aprendendo. Bom, o funcionamento desse circuito magnético, seus componentes serão explicados a seguir, tá? Então, nós vamos trabalhar aí com os resistores, como eu comentei com vocês, com os indutores e com os capacitores. O resistor elétrico. O resistor a gente chama ele de um componente discreto, que ele é utilizado em circuitos elétricos. Eu dei um exemplo aqui apenas de um tipo de resistor, que é o resistor de grafite. Tá? Esse tipo de resistor aqui, você consegue verificar sua potência com base no seu tamanho. Então, não está descrito no próprio corpo do resistor que tipo, aliás, qual é a potência que esse resistor é capaz de dissipar. Tá? Então a gente tem que analisar isso com base no tamanho dele. Então nós temos aqui que aproximadamente ali um centímetro, nós temos um resistor ali de 3 watts, depois nós temos um resistor um pouco menor de 1 watt, depois de meio, 1/4, 1/8, 1/16 watts. E percebam que esses resistores, eles apresentam essas faixas coloridas. Essas faixas coloridas aqui, elas, utilizando-se uma tabela de código de cores, a gente consegue determinar qual que é a resistência que esse resistor apresenta. Tá? Isso para esse tipo de resistor. Se a gente for trabalhar com outros tipos, no próprio corpo do resistor, essa informação ela já vem apresentada para nós. Nós temos aqui ao lado a simbologia, dois tipos de simbologias que nós podemos utilizar dentro de um circuito elétrico quando nós estamos representando os resistores. Tá certo? Bom, eu trouxe aqui nesse slide para vocês observarem aqui a curva de caracterização do resistor. O que significa essa curva? Ela representa uma informação muito importante na análise de circuitos puramente resistivos, que existe uma reta que ela é linear. Tá? Essa reta que ela é linear, ela nos dá algumas informações. Por exemplo, existe uma equação que eu vou passar ali para vocês para frente, que essa equação ela é baseada tanto com base na tensão e na corrente. Tá? Essa equação, que é baseada na tensão e na corrente e na resistência, que são as 3 variáveis que se encontram aqui nesse gráfico, dá origem ao que a gente chama as leis de Ohm. Então nós sabemos lá, já é sabido, que a tensão aplicada nos terminais de um determinado resistor é igual à resistência desse teu resistor vezes a corrente que atravessa
o teu resistor. Tá? E nós sabemos que essa relação aqui ela é uma relação linear. Ou seja, se você aumenta a tensão proporcionalmente, a corrente também vai se elevar. Perfeito? Então, por exemplo, assim, ó, olha só que legal. Aqui eu tenho uma tensão de 5 volts. 5 volts, eu tenho uma corrente lá de 1 mA. Se eu dobrar o valor da minha tensão, ou seja, de 5 para 10, o que acontece? Eu também dobro o valor da minha corrente. Não significa que esses valores aqui, eles precisam ser idênticos, tá? E esses valores não vão ser idênticos exatamente por conta da resistência do teu resistor, ou do teu circuito, né, resistivo que você está trabalhando. Mas a ideia é essa mesmo. Como ele é um sistema linear, se a tua tensão ela aumenta 2 vezes, a tua corrente também vai aumentar 2 vezes. Se a tua tensão aumenta 20 vezes, a tua corrente aumenta 20 vezes. Isso tanto para mais quanto para menos. O menos também é verdadeiro. Se a minha tensão diminuir 5 vezes, a minha corrente também diminuirá 5 vezes. Contanto que a gente mantenha valores constantes de resistências. Tá? Então, se a gente considerar um ambiente totalmente ideal, aonde a carga apresenta uma resistência que ela não é alterada, independente do valor da corrente que passe pelaquele corpo. Porque a gente sabe que a corrente gera um fenômeno chamado aquecimento, né? E alguns corpos, eles apresentam características não lineares com o aumento dessa temperatura, tá certo? Então, se a gente for considerar que a gente está falando de um corpo ideal, que a temperatura não afeta na variação da resistência daquele corpo, então nós temos uma relação linear que é exatamente muito parecida com esse gráfico que eu estou apresentando para vocês aqui. Então a gente diz que a curva de caracterização de um resistor é uma curva linear, é uma reta. Perfeito? Muito bem. Bom, gostaria de deixar claro para vocês aqui também, vou tentar representar através de um gráfico aqui, 2 momentos, né? 2 momentos. Olha só, eu vou passar para vocês o momento T1 aqui, tá? Momento T1. Quero passar para vocês aqui também um outro momento, que é o momento T2. Então a gente já considera que o eixo X é tempo, pode ser em minutos, em segundos, tanto faz. E aqui a gente considera como tensão, tá? Volt. Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Bom, idealmente nós temos o seguinte, se a gente considerar que no instante em T1 uma chave ela é fechada e fecha seu circuito e começa a percorrer uma corrente elétrica em um circuito puramente resistivo em série, nós temos que a tensão sobre o nosso resistor, tá? Ou então a tensão ou corrente sobre o nosso resistor, ela sobe de forma abrupta. Tá? Enquanto essa chave estiver fechada, a tensão ela não varia. Tá? Se lá no meu instante T2 eu abrir essa chave de forma abrupta também, basicamente de forma instantânea, essa tensão ela se cessa no nosso circuito. Bom, isso daqui também é uma característica do circuito puramente resistivo, tá? Que a variação de tensão ou corrente no nosso circuito puramente resistivo, como ele não armazena energia, é dessa forma, tá? O resistor ele não armazena energia, o resistor só dissipa energia na forma de efeito Joule. Então, se eu fecho meu circuito, eu tenho tensão, tenho corrente, né? Por consequência, se eu abro meu circuito, eu não tenho mais tensão sobre o meu resistor, eu também não tenho mais corrente passando no meu circuito. Então essa variação aqui ela é basicamente instantânea. É basicamente, isso não significa que seja. Tá? Se a gente fosse tentar amplificar isso, ampliar, o que nós teríamos seria alguma coisa assim, né? No momento que você liga, no T1, existe um pequeno intervalo de tempo até com que essa tensão chegue no seu valor máximo. E quando você chega lá no teu instante T2, existe até um determinado tempo que cesse a tensão e a corrente nesse teu circuito. Óbvio, né? Que esse tempo aqui é um tempo muito curto, tá? É um tempo muito curto. Mas ele é um tempo, inclusive, que você pode verificar.
Se você, por exemplo, colocar é, um, um galvanômetro, tá? Vai lá, um galvanômetro, pode ser. Na saída lá de um transformador. E você alimentar esse transformador no primário com uma tensão contínua, obviamente que o transformador não funciona com tensão contínua, porque o transformador é uma máquina elétrica que necessita a variação do fluxo magnético para que ele funcione, para que ele consiga induzir um fluxo magnético no secundário para gerar uma tensão induzida no secundário. Tá? Mas a gente entende que por um pequeno instante de tempo, essa variação da tensão, ela existe. Então, se você ligar por um instante muito curto, né? Então, se você ligar, por exemplo, uma tensão contínua lá no primário do teu transformador, naquele pequeno instante inicial que você liga a chave, você percebe que existe uma indução no secundário, porque houve uma variação de tensão. Pequena, mas houve. E num instante muito curto, mas houve. No momento que você desligar também a chave ali da tensão do primário, você vai verificar que vai existir uma tensão no sentido contrário. Num instante muito curto, mas também existe. Ou seja, prova disso que essa variação aqui, ela existe, tá? Num intervalo de tempo muito curto, até porque essa variação aqui ela é gerada por conta da própria resistência do material, as perdas que nós temos ali no cobre, mas ela existe, tá? Então, assim, de forma ideal, se a gente desconsiderar a resistência dos materiais condutores que estão aplicados ali no circuito, nós teríamos uma curva como essa, né? Esse gráfico aqui, que foi desenhado em preto para vocês, que é instantâneo, né? Fechou, tem tensão, abriu, não tem tensão, não tem corrente. Basicamente de forma instantânea. A gente sabe que as coisas não são exatamente dessa forma como eu expliquei para vocês. Existe esse atraso, tanto na energização quanto na desenergização, que está condicionado ao fato do teu circuito apresentar uma resistência. Tudo bem? Vamos adiante então. Então, assim, a gente diz que o resistor ele é considerado um elemento condutor, obviamente, né, um elemento condutor de eletricidade. Sabemos que quando você tem uma fonte como esta, né, dada pela letra E, aí você tem aqui, por exemplo, um circuito em série com resistor R1, um resistor R2, e você fecha esse circuito, surge aqui uma corrente elétrica dada por I. Essa corrente elétrica, ela vai passar por dentro do teu resistor, tá? Gerando uma queda de tensão, que tem exatamente essa polaridade, positivo e negativo. Perfeito? Então, vamos continuar a leitura então, desse trecho. Já falamos, então, que o resistor é um elemento condutor de eletricidade, ou seja, ele possui permeabilidade eletromagnética, também denominada como condutibilidade elétrica ou condutividade elétrica, para esse tipo de dispositivo. Então, sua principal função, né, o resistor tem a sua principal função dentro de um circuito elétrico, a limitação de corrente de forma controlada. Por que de forma controlada? Porque o resistor ele tem um valor fixo de resistência, que pode ser, por exemplo, 1 kΩ, pode ser, por exemplo, 220 ohms, pode ser lá 3,3 kΩ. Olha só, representei assim também para vocês que algumas bibliografias tratam dessa forma, tá? De vez de você colocar vírgula, você coloca o prefixo aqui, tá? Então ele apresenta um valor de resistência fixa. Se ele apresenta um valor de resistência fixa, e a nossa fonte também não é uma fonte de tensão variável, nós vamos sempre estar limitando um valor da nossa corrente naquele ponto, tá? Então, se a gente for utilizar lá a primeira lei de Ohm, nós temos que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Se a gente tiver uma tensão constante e a gente também tiver uma resistência constante, se nós estivermos trabalhando com um resistor fixo, né, de resistência fixa, nós temos também que a corrente que vai estar sendo
é controlada, também vai ser uma corrente fixa. O que pode fazer com que tanto a minha corrente, o que pode fazer com que a minha corrente ela seja variável? Duas coisas, né? Primeiro, a tua tensão variar, tá? Ou a tua resistência ser variável. Ah, professor, mas daí é possível que a tua resistência seja variável? Sim, é possível, né? Ou você tem um resistor que o princípio de funcionamento dele permite que exista a variação da sua própria resistência, que a gente chama isso de potenciômetro, ou por características do próprio material, quando uma corrente elevada passa pelo esse teu resistor, gera um aquecimento, e o aquecimento faz com que haja uma mudança da resistência interna do teu material. Perfeito? E essa resistência está atrelada à resistividade própria daquele material. Tá? Aí existe uma mudança ali na estrutura atômica do próprio material que faz com que isso acabe se alterando. Perfeito? Outra informação importante que nós temos aqui em relação ao resistor, que ele trabalha como um limitador de corrente independente da fonte de alimentação. Você pode estar trabalhando com uma fonte contínua, como é o exemplo que eu passei para vocês aqui, como você também pode estar trabalhando com uma fonte de alimentação alternada. Bom, vejam lá. A condução elétrica em um material é resultado da interação entre as partículas elétricas excitadas através de uma fonte de tensão ou corrente em um material eletricamente condutor. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, né? Os materiais condutores são aqueles materiais que apresentam uma estrutura, na sua estrutura atômica, átomos com poucos elétrons na camada de valência e com maiores números de camadas em relação aos materiais isolantes. Isso por um motivo muito simples, né? Existe lá a regra do octeto, então é muito mais fácil aquele átomo que tem poucos elétrons na camada de valência doar aqueles elétrons para se tornar um átomo estável, tá? E também, quando você tem a sua banda de valência, ou camada de valência mais distante em relação ao núcleo do teu material atômico, né, do teu átomo, de acordo pela lei da eletrostática, a lei de Coulomb, a gente sabe que a força eletrostática que existe entre aquelas duas partículas, né, considerando ali que o elétron se encontra na eletrosfera e o elétron é uma carga negativa, considerando ali também que o núcleo é uma carga predominantemente positiva. Então surge entre o elétron na eletrosfera e o núcleo, que é predominantemente positivo, uma força de interação chamada atração. Só que quanto maior for a distância da banda de valência em relação a esse núcleo, menor é a força eletrostática, ou seja, menor é a influência que o núcleo exerce de atração sobre aquele nosso elétron. Isso a gente consegue comprovar de acordo com a lei de Coulomb, que a gente sabe que é inversamente proporcional ao quadrado da sua distância. Perfeito? Então, em materiais condutores, nós temos essa estrutura atômica, tá? Então, quando você gera ali uma energia em um material condutor, aquela energia é o suficiente para excitar aqueles elétrons que se encontram na banda de valência e fazer com que aqueles elétrons sejam elétrons livres. E esses elétrons livres formam o que a gente chama de corrente elétrica. Corrente esta que passa por um material chamado resistor, que é considerado um material condutor. Outra coisa, né? A condutividade elétrica do material se dá através de partículas atômicas denominadas cargas elétricas, como eu falei para vocês. A corrente que passa ali por um resistor, ou que passa por um cabo de cobre, alumínio, seja o que for, ele é uma carga, tá? É uma carga negativa, que vale lá, por exemplo, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá? Então, aí tem outros conceitos, né? Velocidade de arraste, e que não entram no mérito nesse momento. Mas eu gostaria que vocês gravassem esses conceitos que eu estou passando para vocês aqui. Bom, então existe lá 3 equações, de acordo com a lei de Ohm, que é importante a gente lembrar, é importante a gente rever, eu tenho certeza que vocês já conhecem essas 3 equações, mas é bom deixar claro isso para vocês. Bom, a primeira equação é que correlaciona a resistência à corrente com a tensão, onde a resistência e a corrente são diretamente proporcionais. Aqui, aí você pode derivar aqui outras equações, né? Você pode encontrar o valor da corrente, que a corrente é igual a tensão sobre a resistência. A mesma coisa que a gente também pode isolar a resistência e encontrar a relação que existe entre tensão e corrente. Tá? Aqui,
essa é uma letra grega chamada Rho, e a Rho, ela representa a resistividade de um determinado material. Lembrando que a resistividade desse material aqui, ela pode ser calculada com base na resistência, na área do teu material e no comprimento do teu material, mas isso daqui geralmente ele é tabelado, tá? Nós sabemos aqui também que a condutividade ele é o inverso da resistividade do teu material. Professor, como é que você chegou nessa equação? Com base naquela outra equação que nós encontramos a resistência quando a gente não tem o valor da tensão e da corrente, onde que a resistência é igual à resistividade do teu material vezes o comprimento dividido pela área. Como eu quero a resistividade, o que acontece é o seguinte, né? Que eu isolo a resistividade aqui, passo o L sobre A para o outro lado, multiplicando o inverso, então fica RA sobre L. Então daí você fala para mim assim, professor, então significa que a minha resistividade para o mesmo material, ele é diferente. Não, não é. Não é diferente. Não é diferente. A resistividade, ela é a mesma para o material. Ela é a mesma. Então, se você tem, por exemplo, 1 kg de ouro e você tem 1 grama de ouro, a resistividade do ouro é o mesmo. Mas então, como que você consegue me dizer isso se eu consigo ver aqui que a área, que a resistividade, ela pode ser calculada de acordo pela área e o comprimento do ouro? Tá, mas se você aumentar a área e aumentar também o comprimento do ouro, por consequência, a resistência também ela é alterada. Então, nesse balanço de valores, o valor da resistividade se mantém a mesma, tá bom? E nós temos esse outro conceito, então, aqui, que a resistividade é a capacidade de se opor à passagem da corrente elétrica que um determinado material tem. Por consequência, a condutividade é o conceito inverso. Então, a gente também tem que a condutividade nada mais é do que 1 sobre a sua resistividade. Bom, falando então um pouco agora sobre o capacitor elétrico, diferente do resistor, que dissipa, que não armazena nenhum tipo de energia, ele apenas dissipa energia na forma de efeito Joule, o capacitor ele é considerado um elemento dinâmico, tá? Não um elemento passivo igual o resistor, pois ele tem a capacidade de armazenar energia, tá? O capacitor ele armazena energia na forma de campo elétrico, tá? Por isso que ele é chamado também de circuito condensador ou dispositivo armazenador, tá? Eu trouxe aqui para vocês 8 tipos de capacitores, tá? Eu tenho plena consciência que vocês conhecem pelo menos 2 desses capacitores que eu estou apresentando aqui para vocês. Um que é extremamente conhecido, que é o capacitor eletrolítico, e outro que é o capacitor cerâmico, tá? Veja, nós temos o capacitor eletrolítico, que ele tem polaridade, diferente dos outros, né? Então, geralmente, no capacitor eletrolítico, o lado negativo dele já vem indicado, mas se caso não vier indicado, a gente sabe que a perninha menor é o negativo e a perninha maior é o positivo, tá? Isso muito parecido com o LED, né? Que nós temos por aí, tá? Aqui no segundo nós temos o capacitor de poliéster, não tem polaridade. Nós temos aqui o capacitor cerâmico, o capacitor de tântalo, o capacitor de mica, o capacitor SMD, percebam que ele não tem perna, né, como os outros capacitores, ele é uma chapa plana, que é para ser soldado numa superfície plana, tá? Nós temos aqui no 7 o capacitor variável, e nós temos aqui por último um capacitor que nem é mais fabricado atualmente, que é um capacitor de óleo e papel, tá? Esse tipo de capacitor aqui, ele era utilizado muito em sistemas valvulados, tá? Hoje em dia eles são uma raridade, tá? Bom, da mesma forma como eu apresentei para vocês ali uma curva característica do resistor, aqui vocês também têm uma curva característica do capacitor. Então, olha só que diferente, né? Como o capacitor ele armazena energia na forma de campo elétrico,
tá? E eu também vou apresentar para vocês outras características ali, faz com que a curva de energização e desenergização do capacitor seja extremamente diferente da curva do resistor, tá? Então, as curvas elas são representadas através de uma função exponencial, tá? E também em relação ao tempo, né? Então, o que nós temos aqui? Que essa curva aqui, esse tempo que o teu capacitor demora para se carregar, ele é diretamente proporcional à resistência do teu circuito, tá? A resistência do teu circuito vezes a capacitância do teu capacitor. Esse tempo aqui, que o teu capacitor demora para se carregar, a gente chama de tal, tá? Perfeito? A gente chama de tal. E esse tal aqui está representado aqui embaixo, que é o produto RC. Então a gente diz o seguinte, que em aproximadamente um tal, ou seja, uma vez o produto do RC, nós temos lá que o nosso capacitor ele se carregou em aproximadamente 63%, e após 5 tempos, 5 taus, ou seja, 5 produtos RC, o capacitor está totalmente carregado. Ali próximo, 100%. Vai estar 99, alguma coisa, tá? Então a gente consegue entender que o tempo que o capacitor demora para se carregar, ou seja, o tempo, para que essa curva ela se estabilize em relação à tensão da nossa fonte, depende diretamente do valor da capacitância e da resistência. Ah, professor, mas como assim resistência? Nós estamos falando de um sistema capacitivo? Tudo bem, mas você vai ligar o teu capacitor, o capacitor ele é ligado com um fio de cobre, e o fio de cobre tem resistência, tá? Ou então até as próprias partes que compõem o capacitor geram a sua resistência. Então sim, temos a parte resistiva sim, por mais que seja um circuito capacitivo. Tá certo? A mesma situação acontece no descarregamento desse teu capacitor. O capacitor ele também então vai se descarregar considerando uma curva também exponencial, onde nós sabemos que em aproximadamente um tal, nós vamos ter lá 63% do teu capacitor totalmente descarregado, e lá em 5 tempos, 5 produtos RC, nós temos o teu capacitor lá basicamente todo descarregado. Tá? Então vejo que existe uma grande diferença da curva característica do teu resistor e da curva característica do teu capacitor. Tá? Então, de modo ideal, o teu resistor ele tem a característica de basicamente, quando fechada a chave do teu circuito, toda a tensão estar sobre ele quase que de forma instantânea, e quando você abre a chave do teu circuito, basicamente toda a tensão ela é mitigada sobre o teu resistor. É algo que não existe isso aqui no capacitor, porque o capacitor tem a capacidade de armazenar campos elétricos. A gente vai conseguir explicar um pouquinho melhor através desse slide, esse conceito, tá? Então, o que acontece para que esse capacitor ele consiga armazenar essa tensão é o seguinte: existe uma relação entre o deslocamento ΔQ, que seria essa variação de carga que existe entre uma placa e outra do teu capacitor, entre os elementos condutores de um capacitor, que gera uma diferença de potencial chamado ΔV entre seus terminais. Então o que acontece? Aqui você tem uma placa, aqui você tem uma outra placa e aqui você tem um dielétrico em uma determinada distância. Esse dielétrico pode ser ou não ovácuo, tá? Então, dependendo do tipo de capacitor, você tem vários tipos de dielétrico, você tem dielétrico de óleo, você tem dielétrico de papel, você tem dielétrico de várias substâncias, tá? O dielétrico ele também acaba impactando no campo elétrico que vai existir aqui. E o campo elétrico ele vai acabar impactando na tensão que esse capacitor consegue armazenar, ou a capacitância desse teu capacitor. Bom, enfim, cada capacitor possui uma quantidade máxima de carga que pode ser trocada entre seus elementos condutores. Essa capacidade máxima que a gente chama de capacitância, tá? Essa capacidade máxima é verificada quando uma tensão V é aplicada a um capacitor Q. O capacitor, então, é considerado carregado a uma tensão V proporcional à carga Q. Então, vamos lá, então. De acordo lá pela lei de Gauss, tá?
Obtemos que o campo elétrico, que é esse campo que é formado entre uma das placas e a outra placa, claro, de placas de capacitor plano com carga Q, é dada por Q, que seria a carga, dividida por essa permissividade aqui do vácuo, considerando que o dielétrico do capacitor é o vácuo, e as áreas das duas placas. Como é que funciona, né? A gente não tem como, por exemplo, transportar carga elétrica, por exemplo, daqui, dessa placa que está carregada positivamente, para a placa que está carregada negativamente. Isso aqui não existe, né? A carga elétrica não passa pelo teu dielétrico. Então, para que essa carga, essas cargas elas se movimentem, né? Tem esse deslocamento aí de cargas, que a gente chamou ali de ΔQ aqui no início, tá? Você precisa alimentar esse teu capacitor. Então, vamos supor, né? Você vai lá e alimenta o capacitor aqui, ó. Tá ok? Alimenta o capacitor aqui. Então, o que vai acontecer? Vejam, aqui nós temos o polo positivo e aqui nós temos o polo negativo. Então, essa placa aqui, a princípio, vamos supor que ela estivesse neutra, tá? Essa outra placa aqui, ela também, a princípio, vamos supor que ela estivesse neutra. A partir do momento que eu ligo, tá, esse meu capacitor através de uma fonte de tensão contínua, essa placa aqui que está neutra, os elétrons que se encontram aqui, que são cargas negativas, elas são atraídas pelo polo positivo aqui da minha fonte, tá? Então, o que acontece? Todas essas cargas negativas aqui passam pela minha fonte e vêm para o lado negativo dessa minha placa. Ou seja, ela não era negativa, mas a partir do momento que ela está recebendo elétrons, está desbalanceando o meu material, né? A partir do momento que ele tem mais elétrons do que prótons aqui, significa que essa carga, essa placa ela vai ficar negativa e essa placa vai ficar positiva. Um conceito bacana, essas duas placas aqui, elas apresentam o mesmo valor de carga, porém em módulo, tá? Porque uma placa vai ficar carregada negativamente e outra placa vai ficar carregada positivamente, tá? Então a ideia é mais ou menos essa. E daí quando a gente tem uma carga majoritariamente, uma placa majoritariamente positiva, outra placa majoritariamente negativa, surge nesse ponto que a gente chama de campo elétrico, tá? E o campo elétrico, que é dado pela letra E, pode ser calculado com base na carga, com base na permissividade elétrica aqui do nosso dielétrico e com base na placa na área dessas placas. Aí, como eu falei para vocês, né, esse campo elétrico ele é diretamente proporcional à tensão, tá? Diretamente proporcional à tensão e é diretamente proporcional à distância que existe entre as nossas placas. Então a gente diz que a tensão que vai surgir sobre as placas do nosso capacitor, nós podemos calcular dessa forma, tá? Então se a gente substituir as expressões acima na equação que define a capacitância, nós podemos também definir que a capacitância de um determinado capacitor é dada pela permissividade elétrica vezes a área do teu capacitor dividido pela distância entre as placas do teu capacitor. Perfeito? Bom, outra coisa, né? O fluxo de carga entre os elementos condutores de um capacitor acontece ao longo do tempo de forma instantânea, assim como acontece em um dispositivo puramente resistivo. Olha só, então o fluxo de carga entre os elementos condutores de um capacitor acontece ao longo do tempo de forma não instantânea, tá? Então, não é realmente instantâneo aquilo, né? Você não carrega o capacitor de forma instantânea. Ele vai carregando, 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 e aquele tempo depende lá daquela variável chamada tal, que é o produto da resistência e da capacitância. Só que o interessante é que ele fala que isso acontece da mesma forma como um sistema puramente resistivo. Como eu falei para vocês, um sistema puramente resistivo, esse tempo ele é muito menor, mas é muito menor, tá? Do que num sistema que você apresenta um capacitor, tá? Mas existe, tá? Existe o tempo. E esse tempo faz com que esse fluxo de carga ele não seja de forma instantânea. A variação da tensão nos polos de um capacitor pode ser dada pela equação, tá? V de T, que é 1 sobre a capacitância, é integral do tempo inicial até o tempo que aquele capacitor se encontra carregado, a derivada da corrente, mais a tensão. Existe uma relação entre a carga Q
e a tensão V no capacitor, tá? E essa carga, tá? E essa relação a gente representa por essa equação aqui, ó, que é a carga de um determinado capacitor, é igual à tensão que é aplicada nos terminais desse capacitor, vezes a capacitância desse capacitor, tá? Aí, essa equação aqui não tem nenhum macete para a gente gravar, né? Mas tem aquele outro, né? Que a gente fala assim, ó, C, Q, V, tá? Perfeito? Tem essa daqui também. Bom, se a gente considerar que o capacitor é um dispositivo de armazenamento de energia, a gente também pode calcular a energia armazenada nesse capacitor, nesse componente, que é dado em joules, tá? E essa energia que a gente calcula, ela é baseada na tensão do nosso capacitor e na capacitância desse nosso capacitor. Então a gente calcula essa energia utilizando essa equação. Olha só que informação bem legal aqui. Eu acredito que a maioria de vocês já saibam, mas é bom a gente frisar, né? Após o teu capacitor ele ser carregado, ele tem a propriedade de manter aquela carga constante, tá? Ele só não vai manter aquela carga constante se por acaso você curto-circuitar ele, tá? Ou então, por exemplo, carrega lá um capacitor, utilizando lá uma bateria. Se você não fechar o curto entre as duas perninhas do teu capacitor, ele vai continuar carregado. Ou se você não pegar as perninhas do capacitor e não jogar para a terra, ele continua carregado. Tá? Em um circuito onde o capacitor se encontra interligado, esse processo ele é natural. Porque a partir do momento que a fonte for desligada, quem vira a fonte de energia no teu circuito é o capacitor. Então a corrente inverte-se o sentido da corrente no teu circuito e o teu capacitor vai se descarregando. Mas se ele não estiver ligado em nada, possivelmente vai demorar muito, mas muito tempo mesmo para aquele capacitor descarregar. Tá? Quem trabalha aí com sistemas elétricos de potência e já fez manutenção em subestação, vai entender o que eu estou falando, né? Por exemplo, lá na subestação a gente trabalha com correção de fator de potência utilizando um banco de capacitores. Quando você vai fazer a manutenção lá no ramal de entrada de uma subestação, por mais que você tenha desligado o teu transformador, por mais que você tenha seccionado a chave, né, em relação à entrada, é imprescindível que você faça o aterramento do teu sistema. Por quê? Porque ali no teu sistema ainda tem carga oriunda do teu banco de capacitores. Então, se você não fizer esse aterramento, possivelmente quando você for trabalhar, né, for iniciar a tua manutenção, você vai tomar uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica vai ser oriunda da carga que ainda existia nos teus capacitores. Então, além da questão de segurança por outros motivos do aterramento, por mais que o teu sistema esteja aberto, o aterramento também serve para isso neste caso. Bom, para falar sobre o indutor elétrico, que seria o nosso terceiro componente discreto aí em circuitos elétricos, eu gostaria de fazer uma comparação com o sistema capacitivo para que vocês possam compreender isso daqui melhor, tá? Vimos no item anterior que a corrente que flui em um circuito elétrico pode ser resultante da diferença de potencial elétrico entre dois condutores presentes em um capacitor. Mesmo que essa diferença de potencial seja estática, ou seja, as cargas de um capacitor carregado se comportam de forma estática até que haja um meio circuito para que o fluxo possa fluir. É estática sim ou não? Sim, porque aqui nós temos cargas elétricas após, né, o total carregamento paradas, e aqui também nós temos cargas elétricas paradas. Quando ele já se carregou totalmente, não existe mais movimentação, variação de cargas elétricas saindo dessa placa indo em direção a essa placa. Tá? Então nós temos aqui um sistema de cargas estáticos. Tá? Assim como as cargas estáticas podem exercer força elétrica, né, como eu falei para vocês, vai existir uma força elétrica? Sim, vai existir uma força elétrica, porque nós temos aqui o que a gente chama de campo elétrico. Tá? Então, assim como as cargas estáticas podem exercer força elétrica umas nas outras, cargas em movimento, como uma corrente elétrica fluindo em um determinado circuito, também pode exercer influência umas nas outras. Essa força magnética exercida pelo movimento de cargas elétricas gera um campo magnético,
que quando confinado em uma série de espiras, né, uma série de espiras que dá origem a uma solenoide, tá, ou em um enrolamento, gera uma força magnética em seu núcleo. Então, se a gente já é sabido, né, em relação a conceitos de outras disciplinas, que para você calcular o fluxo magnético em uma espira única, você leva em consideração a intensidade do vetor do campo magnético, a área dessa tua espira e o cosseno da tua espira em relação ao teu vetor normal, tá? Ou seja, nesse caso aqui, todas as linhas de fluxo magnético estão passando pelo centro da nossa espira, ou seja, o fluxo magnético é máximo numa situação como essa, tá? Agora, quando você pega várias espiras que formam um indutor ou uma solenoide, o que nós temos que o fluxo magnético, né, o somatório de todos esses fluxos magnéticos, que seria o fluxo magnético total, a gente chama de fluxo concatenado. E esse fluxo concatenado nada mais é do que o fluxo que teria em cada espiras multiplicado pelo número de espiras que você tem. Bem simples, né? Bom, outra forma também de a gente calcular o fluxo concatenado, levando em consideração o indutor linear, tá? Considerando a própria indutância desse teu indutor e a corrente que passa por ele. Tá? Bom, assim como acontece ali nos resistores, os indutores também dissipam potência, tá? Em forma de calor ao longo do tempo. E se a gente considerar um indutor real, o armazenamento de energia é em função do tempo. Então nós temos lá que a indutância é 1 sobre 2 vezes o valor da indutância do teu indutor vezes a corrente ao quadrado. Agora, se a gente for considerar um indutor ideal, a gente desconsidera essa perda que ele tem ao longo do tempo e a gente retira a função de t. Bom, falando um pouquinho aqui agora sobre um outro conceito, sobre permeabilidade magnética dos materiais, a gente já sabe que a permeabilidade é dada por Henry metro, tá? Seria uma grandeza que a gente utiliza ali para medir o campo magnético que se encontra no interior de um determinado material ou dispositivo. Então já foi sabido, a gente já discutiu bastante sobre esse tema, que materiais que apresentam permeabilidades magnéticas maiores apresentam um maior fluxo magnético no interior desse teu material. Tá? Nós sabemos lá que essa grandeza ela tem como referência a permeabilidade magnética no espaço livre, que a gente chama de vácuo. Tá? Esse valor aqui já é sabido por vocês, que a gente já trabalhou nas outras sessões, e a gente considera essa permeabilidade do vácuo como μ0, sendo 4π vezes 10 elevado a menos 7 Henry metro. Tá? E a definição de permeabilidade magnética relativa, que é aquela permeabilidade que o material apresenta, é dado pela permeabilidade magnética do teu material dividida pela permeabilidade absoluta, tá? Ou a permeabilidade do ar. Tá? Aqui eu trago para vocês, utilizando essa tabela, a permeabilidade relativa de alguns materiais. Tá? Por exemplo, o ferro puro apresenta uma permeabilidade altíssima, né? De 4.000. O aço silício um pouquinho menos, a prata um pouquinho menos, o alumínio, né? Ou seja, quanto maior for a permeabilidade do material, maior é a facilidade que aquele material tem de permitir a passagem de um fluxo magnético. Isso a gente já estudou em aulas anteriores. Tá? Como eu falei para vocês, essa aula ela era bem tranquila. Tá? E como atividade, eu vou propor para vocês aqui as atividades da página 49 à página 50, tá? Lá da seção 1.3. Eu quero ajudar vocês aí a pensar um pouquinho como que a gente vai trabalhar com essas atividades, tá bom? Vamos ler lá então o número 1. O número 1 diz o seguinte: todo elemento que é parte de um circuito elétrico possui propriedades resistivas, ou seja, a propriedade de estabelecer uma certa resistência para que a corrente flua pelo circuito. Dentre esses elementos, podemos considerar um fio elétrico condutor de 1 milímetro de diâmetro e 2 metros de comprimento, como, por exemplo, para a conexão da alimentação de um painel de controle a um dispositivo de controle de velocidade, como tem exemplificado no nosso projeto. Em um fio de cobre, com características mencionadas acima, é aplicada uma tensão de 500 mV, pelo qual passa uma corrente instantânea de 0,116 amperes. Aqui está errado, tá? É 1 ampere.
A resistividade desse fio de cobre pode ser considerada como... Bom, aí vocês precisam lembrar, tá, de alguns conceitos, né? Lembro lá que eu falei para vocês das leis de Ohm, V, que é igual a R vezes I, tá? R, que é igual a resistividade vezes o comprimento vezes a área, tá? São essas equações aqui que vocês vão utilizar, tá? Pergunto para vocês, vocês têm a resistência? Vocês têm a resistência? Ah, não tenho, mas você tem como calcular a resistência, não tem? Porque você tem a tensão aplicada e você tem a corrente que foi aplicada. Então, se você tem a tensão aplicada e a corrente aplicada, você descobre a resistência. Tendo a resistência, tendo a área do teu material, que ele já deu, que é 1 milímetro de diâmetro, né? E o comprimento do teu material, você descobre a resistividade, tá? Então, aí são umas dicas aí que eu estou dando para vocês, para auxiliar vocês aí na resolução desses exercícios. Lá no número 2, vamos dar uma olhada. Um capacitor elétrico tem a propriedade de armazenar energia, pois o fluxo de carga entre seus condutores não acontece de forma instantânea. Essa propriedade dá ao capacitor uma função amplamente utilizada na indústria, a função de trabalhar em circuitos elétricos variantes no tempo, de forma que sua capacidade de carga e descarga faça com que o circuito possa, por exemplo, trabalhar em regime linear, mesmo com uma alimentação variante no tempo, como é o caso de um circuito alimentado por um sistema de corrente alternada CA. Um capacitor de 50 microfarad está inicialmente carregado com 3,3 volts. Podemos afirmar que a carga presente no dispositivo de armazenamento de energia é de... Bom, essa daqui é muito fácil. É a aplicação direta da fórmula, né? Vocês têm lá aquela fórmula que relaciona a capacitância e a tensão que gera a carga do teu capacitor, tá? Dá uma voltada aí no vídeo que eu mostrei para vocês essa equação e é fácil, tranquilo. A aplicação direta da fórmula vocês vão chegar no resultado. Número 3. Dispositivos indutores têm a característica de exercitar um fluxo magnético no circuito que se encontram. Esse fluxo magnético é decorrente da interação entre a corrente que percorre o enrolamento de N espiras e o número efetivo de espiras desse enrolamento, bem como a soma do fluxo concatenado em cada uma das espiras. Calcule o fluxo concatenado do enrolamento de espiras ou indutor pelo qual flui um fluxo por espiras de 0,05 Weber. Considere enrolamento de 100 espiras. Bom, aquela última equação que a gente trabalhou, né? Que o fluxo concatenado nada mais é do que o número de espiras vezes o fluxo que você teria por cada espiras. Aplicação direta também da equação. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Percebam que essa aula foi bem tranquila. E espero vocês aí para a nossa próxima videoaula da semana que vem. Feito? Um abraço!